E aí, galera, já tomou o seu café, já deu uma descansada, mas logo, juntos até o fim, hashtag não esquece disso. Vamos lá, galera. Lembra que eu falei da primeira greve geral com vocês? Que o movimento anarco-sindicalista ele tinha maior influência no movimento operário? Então, a partir de 17 você tem a Revolução Russa, perfeito? Essa Revolução Russa acaba influenciando esse movimento operário. E esse movimento operário, aqui no Brasil principalmente, começa a tender para o socialismo. Resultado? Fundação do Partido Comunista Brasileiro, na cidade de Niterói. Sim, foi em Niterói que você vai ter o Partido Comunista Brasileiro. E aí você vai ter a fundação do Partido Comunista Brasileiro, e você tem um socialismo ganhando mais força no movimento operário do que o anarcossindicalismo. Galera, outras coisas importantes, Semana de Arte Moderna, essa aula vai ficar muito maneira, só em imagens, eu e o Salmin preparamos para vocês. Você vai ter a exposição do Rio de Janeiro, que Salmin é um especialista nisso. E aqui, ó, chegamos aqui no final da Primeira República. Chegamos no final da Primeira República, que você vai ter em 29 a chamada crise de 29. Preste atenção, galera. Toda crise política, ela normalmente tem uma crise econômica por detrás. Notem o seguinte, né? Eu sempre explico isso em sala de aula, quando você teve, por exemplo, a queda do governo João Goulart, né, lá no golpe de 64, isso tem a ver com a crise econômica da época. Quando você teve a queda da Dilma, isso tem a ver com a crise econômica da época. Quando você teve a queda do Collor, isso tem a ver com a crise econômica. Nenhum governo que está bombando na economia vai cair politicamente. Notou? Preste atenção aqui. Essa Primeira República, ela está sofrendo um baque com a crise de 29. Você tem que lembrar que em 29 você vai ter o quê? Uma crise da Bolsa de Valores de Nova York. Você vai ter uma crise de superprodução. E o café acaba sendo uma commodity, mas é uma commodity que é supérflua. Então, vários países do mundo diminuíram a importação de café. Não é que o mundo parou de comprar café, mas diminuiu a importação, principalmente os Estados Unidos, um dos nossos principais compradores. Resultado? Há uma superprodução de café aqui no Brasil e para enfrentar a oligarquia, né, paulista, você vai ter o quê? A montagem da Aliança Liberal. O que acontece? Que o Washington Luiz, o último presidente da Primeira República, ele indica Júlio Prestes. Júlio Prestes também era um cafeicultor paulista. Por favor, não confundir com Luiz Carlos Prestes. Tá? Luiz Carlos Prestes é um capitão do Exército Brasileiro, líder da coluna Prestes. Eu estou falando de Júlio Prestes. Júlio Prestes, ele vai liderar as eleições contra um outro candidato chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vem das oligarquias dissidentes. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, onde tem um vice chamado João Pessoa. Olha o que acontece. As eleições estão acontecendo, Júlio Prestes, com a máquina mineira e paulista do café com leite, vence as eleições, porém, João Pessoa, no meio do processo eleitoral, é assassinado. Vargas, né, um Maquiavel político brasileiro, fala o seguinte: quem mandou matar João Pessoa foi São Paulo. Ele utiliza isso como um argumento político para justificar a Revolução de 30. A Revolução de 30 vai acabar com a Primeira República e vai colocar outros setores no poder, como oligarquia dissidente, tenentistas, parte de operários que conseguem participar do conjunto de poder nas decisões políticas mais tarde. Resultado, empresários. Vargas vai dar um golpe na Primeira República e vai assumir o poder em 30. E se você quiser continuar agora com Era Vargas, segue a gente aqui, hashtag Logos, juntos até o fim. Show Covid-19. Estamos juntos, galera. Um beijo, um abraço.